Então, essa é a barraca Penais Family 4.1. É uma barraca da Quechua, vendida pela Decathlon. Você consegue achar ela tanto no site da Decathlon, aqui no Brasil, como também consegue achar ela em outro site, como na Casas Bahia, por exemplo, que estava vendendo um pouco mais em conta quando a gente comprou. O valor dela hoje na Decathlon está na faixa de R$ 1.300. E na Casas Bahia, às vezes, fica de 980, R$ 990. Certo? Essa é uma barraca para 4 pessoas. E ela é o modelo mais em conta da Penais Family. É uma barraca dividida como se fossem 2 cômodos. Então tem a parte do quarto dela, que seria a barraca em si, e tem esse alpendre dela, que seria como se fosse uma varanda, certo? Essa barraca tem 2 pontos de fixação na frente, que facilitam bastante na hora de armar ela. Ela é composta também por 3 varetas horizontais. Então isso é muito mais prático do que se fosse uma barraca em glue com avanço. Ela tem essas cordas também de fixação nas laterais, que ajudam bastante, dá uma sensação de segurança, de manter a estabilidade dela. Nesse caso aí a gente nem precisou usar, nunca precisei usar ela na verdade. E na parte traseira dela são 3 pontos que você estica para tensionar a parte de dentro dela. E ela também tem essas fitas de regulagem que ajudam tensionando a barraca e colocando ela mais próxima do chão se for preciso. E também tem duas cordas aí para você fazer uma abertura para a entrada de ventilação que vai direto para dentro da parte da barraca. Se for um lugar frio ou quente, você regula isso. Porém, essas cordas tensionadoras, elas acabam não sendo tão úteis. Elas são úteis na hora de armar, porque você consegue folgar e armar com uma precisão um pouco melhor, sem tensionar tanto. Só que a barraca em si já é muito tensionada, então você não consegue, na necessidade, aproximar ela do chão, por exemplo, para cortar vento, ou diminuir a entrada de poeira, de lama ou de chuva dentro dela. Na parte da frente aí você vê que ela é muito bem segura, composta por 2 pontos de fixação diretos na barraca, direto na haste. Então dá uma sensação de segurança muito boa. Um ponto negativo dessa barraca é que ela suja muito fácil. E por ela ser branca, com apenas uma desmontagem dela, ela encostando no chão, ela sujou muito e deu a aparência de ser muito velha, de suja. Uma desmontagem apenas. Ela suja por qualquer coisa, por areia, seja de praia, seja limpa, seja não limpa. Encostando no chão, ela suja muito. Qualquer brecha é um motivo de acumular poeira e sujar bastante. Enquanto a ventilação dela é uma barraca que promete ser bem ventilada, consegue não só isolar a temperatura, mas também diminuir em ambientes mais quentes. Porém, a gente não vê uma realidade nisso. Ela tem essas aberturas em cima, tem uma abertura na lateral que iria permitir o vento entrar e circular para dentro da barraca. A gente está numa área ventilada, só que esse vento não está circulando dentro da barraca, então fica muito quente. Essa parte telada também não entra muito vento. Então, assim, a gente vê que fica abafado dentro. Na parte de fora da varanda, fica muito boa. Essa entrada de cima ela funciona e tudo. Mas para a parte da barraca em si, de dentro, ela não funciona e se torna um ambiente quente e abafado. Mesmo com essa brecha aí, a gente vê que não está funcionando a ventilação interna dela. Porém, esse espaço ele garante um pouquinho de que a chuva vai. Que ela tem uma impermeabilidade boa e que a chuva não vai entrar na barraca. Então, talvez para um ambiente mais frio, com temperatura mais próxima de 20 graus, seja mais agradável. Um dos pontos positivos dela é que ela tem muitos bolsos, isso possibilita você botar trequinhos pequenos, como chave, esse tipo de coisa. São 4 bolsos no total. A gente sentiu falta de bolsos na entrada também dela, onde tem fora da barraca fechada, né, onde tem a varanda, mas em geral por dentro ela é uma barraca com muitos bolsos. Outro ponto positivo dela é a altura. Eu tenho 1,64 de altura, então pra mim é ótima. Ela é um pouquinho alta, fiquei até assustada com a altura, mas ela é ótima. Também o tamanho da varanda é muito grande, suficiente para mais de 4 pessoas ficarem lá dentro tranquilamente. E aí, galera do Sempre Frente, a gente agora vai trazer pra vocês mais experiências que a gente teve com ela. A gente utilizou já um pouco com ela mais de uns 3, 4 vezes a mais. E vou falar mais um pouquinho sobre A armazenagem dela e para que tipo de viagem a gente viu que ela serve, se a gente se arrependeu ou não de ter comprado ela. Bom, uma das partes que a gente achou de negativo nela foi o fato dela não ser telada por dentro. A parte por dentro dela é o mesmo tecido que tem por fora. E isso acaba com que ela esquente muito. Se ela fosse telada, a ventilação seria perfeita. Mas eu acredito que seja alguma proposta da Decathlon, da Quechua, né, na realidade. Seria alguma proposta deles de não entrar umidade para dentro da barraca. Mas a questão de ventilação da barraca, ela tem uma proposta muito boa de ventilação, só que dentro da parte que a gente dorme, não tem essa ventilação que é proposta por eles, né? Então eu diria que ela é uma barraca que se torna confortável se você tiver entre a temperatura de 12 até 24, 25, 26 graus. À noite dá pra ficar dentro dela tranquilo, assim. Se você tiver um lugar bem ventilado, até que dá pra ficar nela, uma temperatura de 28 graus, dá certo. Só que de dia, pegando o sol direto nela, ela fica um forno, é muito quente, se torna mais quente até do que aquelas barracas pequenas, estilo Blue. Então eu diria que é praticamente insuportável ficar dentro dela. Na varanda dá pra ficar. A varanda dela é bem arejada, com aquela abertura gigante dela, não tem como não ser. Então é bem mais agradável ficar fora da parte interna da barraca do que na... Tanto que muitas vezes a gente usa a própria porta dela para poder aumentar o avanço quando tá de tarde, em um horário muito quente, pra gente poder utilizar a
varanda dela aqui é muito boa em relação a isso, Sim, né? e a porta de abertura dela, ela tem 2 ganchos, eu não sei se foram feitos para isso, mas os 2 ganchos dela, eles fixam muito bem para você fazer como se fosse uma tenda com ela, dando um avanço maior ainda a ela. Então, outro ponto que a gente avaliou nela é que ela é uma barraca um pouco cansativa de se carregar. Então, quando a gente chega no canto e vai explorar ele, a gente precisa tirar um tempo para poder andar em volta e ver a questão de segurança, ver os cantos mais planos, mais confortáveis para se armar e mais seguros. E o outro ponto também que eu não achei legal dela foi em questão da segurança, foi a tranca. Sim. A fechadura dela, ela é em cordinhas pra você puxar. Então, se você bota um cadeado, qualquer pessoa pode ir lá e cortar rápido. Ah, pode cortar o tecido? Pode, mas isso chama muita atenção, cortar um tecido de uma barraca. Então as pessoas acabam ficando assim, já numa cordinha, só tu abriu e abre a porta. Então isso é muito perigoso. Mas a gente até pensou em acampar na praia, né? Só que como a gente chegou tarde e ela é muito pesada, a gente ficou com receio de demorar muito por explorar com ela muito pesada nas costas. Então a gente acabou não optando por fazer isso. Mas ela é muito boa pra acampar em praia, porque a varanda dela é bem ventilada, né? Então a gente pode usar a varanda. Ela é bem alta, então você pode ficar dentro da barraca, que era uma coisa que nos preocupava muito. Se fosse uma barraca muito pequena, isso ia ficar um forninho dentro da barraca. Então a gente não conseguiria utilizar a barraca, a gente ficaria muito queimado, Sim. muito exposto ao sol. E a barraca ajuda nisso também. Porém, você vai acampar na praia, mas não pode se afastar da barraca, porque não tem uma forma segura de trancar ela. Já vi outras barracas mais simples, como a náutica, a barraca da náutica Indy. Ela tem alguns sistemas de lock lá, que fica uma fita para você só puxar o ferrolho dela e travar ela, trancar ela. Essa barraca não tem nenhum sistema de tranca. Então, se você quiser levar seu cadeadozinho portátil lá e trancar ela, vai ter que ser em 2 cordinhas, porque ele não tranca. E é só na parte interna. Porque na parte de fora não tem como trancar. Mas eu acredito que pra quem fica em camping, isso não é um problema. E também quando fica em grupo muito grande, né? Vai acampar. Mas como é só nós dois, a gente vai acampar num local que a gente não conhece, que a gente nunca tinha explorado. Então é meio complicado, né? Você ir acampar num local que a gente não conhece. Sim. A pergunta que fica é, compraríamos essa barraca de novo? É relativo, né? Então nossa resposta é sim e não. Eu acho uma barraca muito legal, muito confortável para você ficar em um lugar frio, para você ficar num lugar bem descampado, curtir com a família, ficar em camping bem estruturado. Se você for passar 3, 4, 5 dias acampando no mesmo lugar, é muito legal. Um final de semana, de sexta para domingo. Então é útil, ela é uma barraca útil, então ela não está sendo desnecessária. Só que nesse momento, nossas viagens, a maioria está sendo de moto, então fazendo trek, mochilando. E ela, por ser uma barraca muito grande, muito pesada, acaba incomodando. Não só por conta do tamanho e do peso dela, porque na moto até dá para levar ela. Porém, é difícil armar ela em qualquer lugar. A gente sentiu dificuldade, a gente queria ter feito uns campings selvagens, acampando fora de campo estruturado, em Capuí, em Galinhos, e acabamos não conseguindo porque eu não sentia uma segurança em questão de espaço para armar ela. E acabou que ficava difícil você armar no canto, não gostei, vou desarmar e vou armar em outro canto. Embora ela seja rápida a montagem, mas são 15, 10 minutos para montar e mais 15, 20 minutos para desmontar ela. Inclusive é uma barraca que chama muita atenção. E pra gente que quer acampar em cantos, sei lá, selvagens, acho que não é uma boa opção. Não só pelo tamanho dela, mas também porque chama muita atenção. Para que tipo de atividade eu recomendaria esse tipo de barraca? Para uma família grande, que quer um pouco de privacidade, espaço, que já tem criança pelos seus 10 anos ou mais, eu diria que ela não é tão boa pelo fato dela não ter divisória e não ter como fazer uma divisória dentro dela. Talvez a Arpenais Family 5.1 seja mais adequada, já que ela tem como se fosse 2 compartimentos internos. Mas dentro da parte interna da barraca, ele cabe um colchão de solteiro e pequeno e um colchão de casal com certo aperto. Então ela de fato é uma barraca para 3 pessoas mais bagagem. Cabe perfeitamente 3 pessoas em uma bagagem. Tanto que a gente fica com nossas bagagens e o colchão de casal ainda sobra bastante espaço. É uma barraca bem grande, é uma barraca também muito pesada, que pra quem anda de carro isso não é nenhum problema. Até a gente que viaja de moto, a gente também não sentiu tanto problema, mas vai pesar na moto. Então a gente acabou não querendo utilizar ela pra viagens muito longas, que precisa desmontar e montar ela. É uma barraca que você monta e fica ali no final de semana, fica ali por 2, 3 dias. É uma barraca muito boa. Aliás, a montagem dela é muito boa, muito rápida. Assim, na primeira vez a gente demorou bastante, mas na segunda, na terceira, na quarta vez a gente desenrolou muito rápido a montagem dela, mais do que a gente pensou que poderia acontecer, porque ela é uma barraca de 3 varetas, é muito fácil a montagem dela. E por incrível que pareça, o tamanho da barraca é muito grande, então uma montagem rápida é muito importante em barraca daquele tamanho. A gente achou que ia ter dificuldade, porque a gente fez uma viagem que a gente estava parando todos os dias em locais diferentes, então, mas não foi uma dificuldade muito grande. O problema pra gente foi o peso, porque a gente anda de moto, mas pra quem anda de carro essa barraca é perfeita. E assim, eu também, alguns trechos eu acabei mochilando com essa barraca, então coloquei ela nas costas e tudo, é bem cômodo, porque ela pesa quase 10 quilos. Se não me engano, são 9,6 quilos. Então é pesada, é uma barraca pesada, não é uma barraca para você fazer um trekking, uma coisa assim. Outro ponto dela é que ela é muito grande. E ela não só por ser grande no espaço interno dela, mas ela requer um espaço a mais em volta para você conseguir armar ela. Então ela requer um terreno um pouco mais plano, terreno rochoso, por exemplo, você teria uma certa dificuldade. Se você for estender todas as cordas dela, ela vai ocupar uma área imensa, não dá para ter outra barraca colada nela. Então é
ela ocupa um espaço grande. Você precisa de um espaço bem legal, um descampado bem legal mesmo para você conseguir armar ela. Então isso acaba dificultando um pouco. Inclusive, eu acredito que a gente nem usa todos os specs dela. A gente não estica todas as cordas que ela tem, porque eu acho que não é necessário. Ela tem bastante specs, é o suficiente pra montar toda ela, mas a gente não usa. A gente pegou um dia de muita chuva, com muito vento em cima de uma serra, e a gente não teve nenhum problema, não soltou nada, tava perfeita. Ela balançou bastante, não entrou uma umidade, não. Tipo, a barraca é perfeita, não tem nem o que a gente questionar em relação a A isso. resistência de água dela é muito boa. E a parte do tapete de fora dela, se for montado direito, você vê que ele forma como se fosse uma curva assim pra cima, que na chuva enlamaçou tudo em volta, mas a parte interna da barraca e a parte da varanda dela ficou muito sequinha, muito tranquila. A gente deixou borda, deixou capacete do lado de fora. Foi até uma preocupação à noite, mas eu só coloquei a mão pra fora, que tava seco, e vi que tava tudo tranquilo. Um ponto também que a gente acabou não questionando foi a janela dela, que a janela dela ela não tem mosquiteiro, né? A janela mosquiteiro. E a gente se incomodou, a gente não usa essa janela, ela não é Sim, útil. A janela transparente dela, cara, é inútil. É completamente inútil, porque ela é uma barraca extremamente clara. Ela é muito clara. Então é um problema, inclusive, de manhã, porque você acaba acordando cedo por conta disso. O sol bate direto nela, qualquer claridade nela. Você acampar próximo de lâmpada, de luz, é bem cômodo mesmo. Que fica a qualidade toda dentro dela. Mas a gente não se incomoda muito com isso, né? Essa Você questão acaba de acordando iluminação. cedo, então não é problema. Porém, a tela dela de fora é uma tela de plástico, de péssima qualidade, inclusive. E é só uma tela de plástico, não serve de nada. Inclusive, ela amassa, e a gente não consegue ver nada do que tem fora, então ela não é útil, a gente deixa sempre não ficou fechado. legal. O modelo superior a ela, que seria a Arpenice Family 4.1 Black Forest, já tem duas telas. Tem essa transparente que é inútil e também tem uma outra do lado que é de mosquiteiro. Eu acredito que ela deveria vir com dois lados de mosquiteiro. Você tem todo o desempenho que precisa, você conseguiria ver através do mosquiteiro e você teria mais uma entrada de ventilação. Então eu acho que nisso eles falharam muito, foi uma economia que eu achei desnecessária. Então futuramente, passando o tempo de garantia, eu penso até em mandar tirar, descosturar aquela tela de plástico e botar um mosquiteiro. Porque é uma diferença, eu acredito que seja uma diferença bem grande. Esses são os pontos positivos. E os pontos negativos, e essa foi a nossa avaliação da barraca Arpenice Family 4.1.